Estamos aqui novamente, pessoal, com a terceira aula de neoplasias. Nós vamos falar hoje sobre epidemiologia, vamos tentar finalizar a epidemio nessa aula e, se não der, a gente continua, complementa com a segunda parte dessa aula sobre carcinogênese, tá? Vamos lá. Então, sobre epidemiologia, existem muitas pesquisas que foram feitas nas últimas décadas e através dessas pesquisas, nós conseguimos adquirir uma grande quantidade de informações e conhecer melhor as características que eu falei para vocês nas últimas aulas, nas aulas anteriores, né? As características epidemiológicas de cada tipo de câncer, ou pelo menos dos mais frequentes, né? Então, hoje nós temos uma gama de informações que está aí na mídia, que mudaram hábitos de vida, hábitos alimentares, né? De acordo com essas pesquisas, né? Embasados por essas pesquisas, né? Então, a epidemiologia ela é muito importante para conhecer melhor qualquer doença, né? Através dela é que a gente consegue descrever a história natural da doença. E o câncer, como ele é diverso, ele tem características próprias de acordo com o tipo histológico, a epidemiologia ela se torna fundamental. Mas vamos lá. Com relação à incidência de câncer, tem ocorrido um aumento na sua incidência, né? Vocês vejam que em 2006 ocorreu 1.400.000 casos novos no mundo todo, mas também contra isso, favorecendo um dado positivo, a diminuição da mortalidade, da taxa de mortalidade do câncer, tanto em homens quanto mulheres. Isso se deve a quê? Ao diagnóstico mais precoce do câncer, ao tratamento mais adequado, mais eficaz, a formas de tratamento mais adequadas, né? Nós tivemos uma diminuição da taxa de mortalidade do câncer de colo uterino, que foi uma vitória muito grande, né? Isso aí se deve às políticas de saúde, de prevenção do colo uterino. É muito evidente isso nos países desenvolvidos, né? Você tem a presença do HPV, você tem os diagnósticos de displasia, de carcinoma in situ, mas todos eles com diagnóstico preventivo, ou seja, ainda curável. Então, as pacientes não chegam aos consultórios, aos clínicos, aos ginecologistas com um caso de câncer de colo uterino avançado. Essa realidade ainda não é encontrada no Brasil, né? Há menor exposição de carcinógenos da dieta, né? Os carcinógenos químicos, os carcinógenos que estão presentes nos alimentos, ao uso do tabagismo, né? A mudança de hábitos de vida, tudo isso fez com que o câncer se tornasse menos mortal e alguns tipos de cânceres estão diminuindo a sua incidência, enquanto que outros estão aumentando. Vamos lá. Os estudos epidemiológicos, então, eles evidenciaram, mostraram, né, tornaram isso uma característica muito forte do câncer, né? Principalmente, vejam só, a relação do câncer de tabaco e de pulmão, a relação dos padrões da dieta com câncer de colo, né? Nos Estados Unidos nós temos uma incidência muito elevada de adenocarcinoma colônico e lá a dieta da população, ou principalmente da população das grandes cidades, é uma dieta pobre em fibras, né? Isso já está comprovado. Existe uma relação entre a quantidade de fibras na dieta, a flora intestinal, as mudanças na flora, as mudanças no padrão da dieta, dieta mais rica em gordura, né? Dieta com produtos mais industrializados e processados. Então, toda essa mudança alimentar, esses hábitos alimentares considerados ruins,
eles vão ter relação com uma maior incidência de câncer. E a relação do tabaco com câncer, né, isso aí é evidente, já está comprovado, né, que o tabagismo ele favorece ao carcinoma de pulmão. Os distúrbios pré-neoplásicos, nós vamos falar que são condições que favorecem ao desenvolvimento do carcinoma, principalmente dos carcinomas, e está relacionado com doenças pré-existentes, principalmente doenças crônicas. Influências étnicas, hereditárias e culturais. Aí nós temos uma grande quantidade de hábitos de vida, condições genéticas, hábitos culturais difíceis mesmo de serem retirados, mas que favorecem a um determinado tipo de câncer. Um exemplo de como a influência geográfica ela pode influenciar o câncer é a relação de alguns tipos de cânceres estarem diretamente relacionados com o meio ambiente daquela região, né? Por exemplo, a relação do câncer de mama nos Estados Unidos e no Japão e o câncer de estômago nos Estados Unidos e no Japão. Nós temos uma maior incidência de câncer de mama nos Estados Unidos do que no Japão, mas, contrariamente, uma maior incidência de câncer de estômago no Japão do que nos Estados Unidos. Isso se deve a hábitos alimentares, a hábitos de vida dessas duas populações. No Japão, nós podemos dizer que os hábitos alimentares do japonês, o consumo maior de nitritos, de substâncias consideradas cancerígenas, favorece a uma maior incidência de adenocarcinoma gástrico na população, né? E também a ação dos carcinógenos, fumo, álcool, né? Em alguns países você tem uma maior incidência de fumo, um maior uso do álcool nos hábitos da população, né? Algumas populações, algumas etnias têm hábitos de preservar os alimentos que favorecem a proliferação de micro-organismos que favorecem a carcinogênese, né? Nós temos em algumas populações alguns vírus que são endêmicos na população e esses vírus geralmente eles causam doenças muito leves, mas que podem ter relação com alguns tipos de cânceres muito frequentes nessas regiões, tá? Vamos lá. A idade é uma característica, né, que é muito evidente na incidência do câncer. Quanto mais idoso, né, o ser humano, maior é a incidência de câncer na população. O câncer é uma doença do idoso, né? Se nós colocarmos a incidência do carcinoma, que corresponde a mais de 70% dos tumores sólidos, né? Os carcinomas epidermoides, os adenocarcinomas, nós vamos ver que a grande maioria acomete uma faixa etária mais idosa, de 55 a 75 anos, né? 65, 70 anos de idade, né? Câncer de mama, câncer de cólon, câncer de estômago e por aí vai. Não que indivíduos mais jovens não possam ter, né? Indivíduos com 20 anos, 30 anos podem apresentar esses tipos de cânceres, mas geralmente são formas mais agressivas e tem aí um componente, pode ter um componente genético como fator predisponente. Mas a idade, ela tem essa característica, o avanço da idade, porque os indivíduos mais idosos, eles vão ter uma resposta imune menos satisfatória à agressão do seu meio ambiente, do seu meio ambiente celular. Ou seja, as mutações ficam mais permissivas, né? As mutações somáticas nas células, elas podem passar adiante e dali não ter nenhum mecanismo de controle eficaz por causa dessa deficiência da resposta imune, dos mecanismos de reparo celular, né? E dos genes que guardam o genoma da célula. Então, isso vai se tornando cada vez mais ineficaz, ou melhor dizendo, menos eficiente, e acaba permitindo a formação de mutações que levam ao disparo para o surgimento do câncer.
Aqui nesse slide, nesse gráfico, vocês vejam que a idade, à medida que ela vai aumentando, a incidência do câncer também vai subindo, né? Observem que numa faixa etária de 50 a 70 anos é o pico de incidência que isso ocorre. E também acima dos 80 anos, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? Estão atingindo faixas etárias maiores do que 80, 90 anos, cada vez mais, devido à melhoria da qualidade de vida. E nós vamos ter, provavelmente, dentro dos anos futuros, isso aqui é de 2009, você tem um aumento dessa faixa, aqui dessa coluna, dos pacientes com mais de 80 anos. Observe também que o câncer é uma doença que ela acomete desde o nascimento, ele pode ser congênito, até as últimas faixas etárias, né? Até a morte. Ela acomete com uma frequência menor, né? Lógico, você tem alguns cânceres que são congênitos, alguns sarcomas congênitos. Você tem aqui nessa faixa etária de 10 até 20 anos, alguns sarcomas, as leucemias principalmente, né? Os sarcomas ficam mais localizados nessa faixa abaixo dos 40 anos, né? Sarcomas de alto grau, sarcomas mais agressivos. Não que eles também não possam acometer indivíduos idosos. Podem sim, mas é mais fácil você encontrar um sarcoma no indivíduo de 30, 20 anos do que um adenocarcinoma gástrico, né? Não que esse não possa ocorrer, entenda. Você tem fatores predisponentes que favorecem ao carcinoma gástrico surgindo na faixa etária mais idosa. Aqui nesse slide, vocês vejam que é uma incidência de câncer estimada para o ano de 2014 por localização e sexo, né? Vocês vejam que no homem o câncer mais comum, sem dúvida, é o de próstata, e na mulher o câncer mais comum é o de mama, né? Então você tem aí dois tipos de cânceres mais comuns, mama e próstata, dois tipos de cânceres epiteliais, dois tipos de carcinomas. O segundo mais frequente no homem é o câncer de pulmão e também na mulher é o câncer de pulmão. Essa incidência do câncer de pulmão ela vem aumentando com as décadas, né? Isso se deve a hábitos alimentares, hábitos de vida e outros fatores, tá? E aqui a relação, a morte estimada por câncer, morte por câncer estimadas para 2014 por localização e sexo. Então, desses cânceres, o que está matando mais é o de pulmão, né? E também no sexo masculino e no sexo feminino também. O câncer de mama tem uma taxa de mortalidade de 15% e o câncer de próstata de 10%, né? O câncer de próstata é um tumor muito indolente, ele é lento. O indivíduo, quando adquire o câncer de próstata, ele já está com seus 60, 70 anos e muitas vezes ele vai a falecer por outra doença, um diabetes descompensado, uma cardiopatia, né? Um infarto, outra doença. Observe que os outros tipos de cânceres também têm uma taxa de mortalidade alta. Aqui é com relação, nesse gráfico, com relação à taxa de mortalidade, né? Vocês vejam que nós temos aqui um dos tumores mais mortais, que tem uma taxa de mortalidade mais alta, é o câncer de pâncreas, né? Aqui a sobrevida, percentagem da sobrevida em 5 anos. Menos de 10% das pessoas chegam a sobreviver 5 anos, né? Uma taxa muito pequena. Enquanto que os carcinomas de tireoide, doença de Hodgkin, tumores testiculares, tumores de mama, tumores de colo uterino, de próstata, têm uma taxa que varia de 60% até 70%, 80% de sobrevida acima de 5 anos. Os carcinomas não melanomas, né, da pele também têm uma alta taxa de sobrevida, indicando essa questão que eu falei da a curva de sobrevida do câncer, ela vem aumentando com o passar dos anos, com a descoberta
de novos tratamentos, de meios de diagnóstico mais eficazes e mais precoces. Ou seja, se conhece cada vez mais o câncer, né? O ovário, estômago, pulmão, eles ainda continuam aqui numa faixa intermediária, mas ainda muito baixa de sobrevida de 5 anos. Aqui a relação do risco de desenvolver câncer de pulmão com o número de cigarros por dia. Você veja que quanto maior a quantidade de cigarros fumados por dia, maior é a percentagem de câncer, chega a 20% aqui de desenvolver, né? Isso aqui é um estudo que foi feito há algum tempo atrás, que mostra a relação do câncer de estômago com os fatores do meio ambiente, com os fatores dos hábitos de vida, né? Eles pegaram 4 grupos, né, de pessoas japoneses, imigrantes japoneses na Califórnia, filhos de japoneses imigrantes e californianos. E eles estudaram por um determinado período de tempo esses indivíduos e observaram que no Japão a incidência do câncer gástrico é muito alta. E essa incidência dos imigrantes e dos filhos dos imigrantes, ela foi diminuindo à medida que esses indivíduos adquiriram hábitos alimentares, hábitos de vida dos americanos. E os cânceres que eram raros no Japão, eles passaram a aumentar e ter quase a mesma incidência da incidência dos californianos, dos americanos nativos, né? Então vocês vejam que, observe que existe uma relação muito forte do hábito de vida, do hábito alimentar, do que nós temos com a incidência de um ou outro tipo de câncer, tá? O câncer ele também tem essa relação com a hereditariedade. Isso existe desde síndromes hereditárias ou síndromes familiares, né? Onde você tem uma mutação autossômica dominante, como é o caso da síndrome do retinoblastoma, onde 40% desses casos são familiares. O que é o retinoblastoma? É um tumor que surge na retina de crianças, né? E esse tumor ele tem uma agressividade local muito grande, né? Geralmente ele já, quando diagnosticado, ele infiltra o nervo óptico e o diagnóstico, o tratamento é enucleação, é retirada do globo ocular. Nos indivíduos que têm essa mutação autossômica do gene do retinoblastoma, eles vão apresentar uma forma bilateral de retinoblastoma. Existem várias outras síndromes genéticas, elas são raras, mas o indivíduo que apresenta essa alteração genética, ele vai ter uma probabilidade de quase 100% de desenvolver câncer, porque ele tem os genes alterados, mutados, predispondo a esse tipo de câncer. Os cânceres familiares ou familiares são os carcinomas, principalmente de colo, mama e ovário, onde você tem também mutações pontuais em alguns genes que regulam o ciclo celular, regulam a diferenciação celular e que predispõem a esse tipo de câncer. Isso é muito comum, muito evidente, já foi publicizado, né? Já foi discutido, divulgado, que é o câncer de mama e a relação dos genes BRCA1 e BRCA2, né? Os indivíduos, as mulheres que apresentam mutações nesses genes, elas vão ter uma probabilidade alta de desenvolverem um carcinoma de mama. E nós temos, por último, as síndromes autossômicas recessivas, né? Que são síndromes mais raras, né? Onde o defeito se ocorre nos mecanismos de reparo do DNA, né? Então, essas síndromes, você tem um DNA defeituoso e o indivíduo tem uma predisposição a desenvolver vários tipos de cânceres. Geralmente, essas síndromes genéticas, tanto a autossômica dominante, como a autossômica recessiva, como a forma familiar, o indivíduo ele geralmente apresenta mais de um tipo de câncer, a predisposição para cânceres do epitélio glandular, cânceres de origem endócrina ou cânceres de origem mesenquimal, né? Você tem geralmente 2, 3 tipos de cânceres que são predispostos nesses indivíduos.
Aqui é o exemplo do retinoblastoma, né? Vocês vejam aqui a forma esporádica, né? Onde o indivíduo ele adquire a mutação, o defeito genético do gene RB, e ele evolui com o retinoblastoma aqui no globo ocular, né? Você tem os dois genes RB normais e o seu alelo, e a mutação ocorre em apenas um deles. No indivíduo que tem a doença genética, a predisposição genética, a síndrome, ele já nasce com essa mutação e, com o passar do tempo, ele adquire mais uma mutação no gene, na outra cadeia de gene, e desenvolve a forma autossômica dominante. Isso aqui é uma outra síndrome genética, chamada polipose múltipla familiar, onde o indivíduo nasce com múltiplos adenomas colônicos. Vocês vejam aqueles pólipos que nós falamos lá na primeira aula. Esse indivíduo vai apresentar centenas de pólipos em todo o trajeto do intestino grosso, desde o seco até o reto sigmoide. São centenas de pólipos, e esses pólipos eles apresentam na sua estrutura glandular, são neoplasias, né? Benignas, são adenomas, mas com uma propensão a evoluírem para adenocarcinoma muito grande. Isso vai acontecer de acordo com o tamanho do pólipo, o tipo de displasia que ele apresenta, o grau de displasia, melhor dizendo, e assim você tem uma predisposição muito alta desses pacientes já numa fase muito jovem da vida, com 20 e poucos anos, já apresentarem adenocarcinomas colônicos. O tratamento aqui é a retirada de todo o intestino grosso, uma colectomia total. E aqui é uma doença chamada xeroderma pigmentoso, onde o indivíduo tem um defeito no reparo do DNA e uma predisposição muito alta a desenvolver manchas na pele, fotossensibilidade e a evolução para carcinomas e melanomas na pele exposta ao sol, né? Então, esses indivíduos eles têm essa predisposição já precoce de desenvolver carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide e também melanomas. Aqui nós estamos vendo duas lesões melanocíticas, provavelmente são lesões malignas. Com relação aos distúrbios pré-neoplásicos, nós podemos dizer que são condições clínicas que predispõem ao câncer, né? São doenças que o indivíduo, o ser humano, adquire. Geralmente são doenças crônicas de evolução arrastada ao longo de décadas, de anos, e que essas doenças elas alteram o meio ambiente intracelular, o meio ambiente tecidual, e isso predispõe à formação de mitoses, à proliferação celular, à presença de mutações genéticas, e com isso desencadeia, tem um meio favorável, né? Um meio bastante, digamos assim, fácil de cultivar uma célula maligna, tá? Isso não quer dizer que todas as doenças que eu vou falar agora, elas vão evoluir para câncer. Ou seja, o indivíduo que tem uma determinada doença, ele vai ter câncer. Isso não acontece. Na grande maioria dos casos, essas doenças são tratáveis, são controláveis e o indivíduo tem uma evolução mais benigna, sem ter uma evolução para um carcinoma ou um sarcoma, tá? Então, quais seriam elas? Nós temos aqui a regeneração persistente, a hiperplasia ou displasia, a inflamação crônica ou metaplasia, a leucoplaquia e o adenoma viloso do colo, né? O adenoma viloso está aqui novamente porque ele é uma condição predisponente ao carcinoma, tá? De acordo com aquelas características que eu falei lá do paciente com a polipose múltipla familiar. Mas vamos lá. O que seria a regeneração persistente? É quando você tem um processo de reparo ou de lesão celular que ele cronifica, né? O agente causador daquela lesão celular, ele permanece agredindo o tecido de forma constante, insidiosa, e isso leva a um quadro de regeneração constante das células. As células elas têm capacidade regenerativa
e elas ficam entrando continuadamente no ciclo celular. Além disso, esse processo de regeneração pode estar associado também a um processo de reparo cicatricial, né? Então você tem aí um meio ambiente bastante favorável ao surgimento do câncer. Você tem nesse meio ambiente fatores de crescimento sendo liberados, você tem atividade mitótica, ou seja, é uma área, né, que você tem uma grande atividade celular, gasto de energia, produção de células novas, né, proliferação celular. Então, tudo isso, se você somar a um hábito de vida inadequado, se você somar a uma idade avançada, né, e até mesmo uma condição genética, você tem aí um meio favorável ao surgimento do câncer. As hiperplasias e displasias, você já conhece o que é hiperplasia, a proliferação de células, né? As células começam a se proliferar devido a um estímulo geralmente hormonal. E as displasias, elas ocorrem principalmente nos nossos epitélios. São aquelas alterações fenotípicas decorrentes de um estímulo crônico, como por exemplo o HPV, que leva a uma alteração do fenótipo, a célula ela vai perdendo sua polaridade, ela vai ficando mais autônoma, ela vai se proliferando, ela vai ficando mais atípica. E isso poderá evoluir para um carcinoma in situ. A inflamação crônica ou metaplasia também é outra condição persistente, né? Outra condição crônica. A inflamação crônica, no caso, ela vai permitir também um meio favorável à proliferação celular, a vinda de fatores quimiotáticos, de mediadores químicos, como fatores de crescimento, vai ter mais morte celular, necrose, né? liberação de radicais de oxigênio, né? Ou seja, vários fatores que podem contribuir para que uma célula apenas adquira uma mutação e essa mutação não seja controlada, não seja inibida e ela evolua para uma célula cancerígena, uma célula cancerosa. A metaplasia nós já sabemos o que é. Eu espero que vocês tenham lembrado daquilo que eu falei lá no início da primeira aula, como é que um processo, como um carcinoma epidermoide pode surgir na mucosa brônquica, já que lá não tem epitélio escamoso, né? É através da metaplasia. E essa metaplasia vem de onde? Do tabagismo crônico, né? O paciente que é tabagista, ele desenvolve um processo adaptativo na mucosa brônquica que é a transformação de um epitélio cilíndrico ciliado para um epitélio escamoso estratificado. E esse epitélio escamoso metaplásico, ele é um epitélio muitas vezes imaturo que pode evoluir para um carcinoma epidermoide. A leucoplaquia da cavidade oral, e aqui eu acrescento também da mucosa vulvar, são condições que são decorrentes de lesões crônicas, de irritação crônica da mucosa. Por exemplo, na cavidade oral pode ser decorrente do uso de próteses, né? E na mulher, ela tem relação na vulva, a leucoplaquia vulvar com relação a alterações hormonais, né? E essas leucoplaquias, elas podem evoluir para carcinomas escamosos, de células escamosas ou carcinomas epidermoides. E aqui, por último, o adenoma viloso, que a gente já comentou. Vamos mostrar alguns exemplos. Aqui vocês estão vendo um fígado cirrótico, né, com um padrão micronodular, e esse fígado ele foi acometido por um vírus da hepatite C. Esse vírus ele foi destruindo lentamente ao longo de décadas o parênquima hepático. O fígado foi tentando regenerar. Esses nódulos aqui são áreas de regeneração celular. E com isso você tem sempre um fator de lesão celular, destruição da matriz, e com isso evolui para esse quadro aí final, que é a cirrose hepática. Tá? Essa cirrose ela é irreversível. O fígado não se regenera, a contento ele não vai restabelecer a sua forma, nem a sua anatomia que ele tinha antes da infecção, né? E aí nós temos dois fatores carcinogênicos, além desse processo regenerativo persistente, totalmente irregular, totalmente anormal, né?
porque ele está formando nódulos regenerativos, você tem a fibrose cicatricial, a inflamação, né? E você tem também a própria ação do vírus da hepatite B, da hepatite C, que é considerado oncogênico. Ele está lá no genoma da célula, atuando e estimulando a formação do câncer. Então, os pacientes que tiveram no passado infecção pelo vírus C e desenvolveram, décadas depois, uma cirrose como essa, eles estão mais propensos a evoluírem para um hepatocarcinoma ou um adenocarcinoma hepático, tá? Aqui nós temos outro exemplo, que é a gastrite pelo H. pylori, que é uma infecção crônica causada por uma bactéria na mucosa gástrica, né? Ela leva a uma lesão contínua dessa mucosa, e pelo mesmo mecanismo lá do brônquio, você tem uma alteração na superfície mucosa, um processo adaptativo, que é a metaplasia, né? A transformação desse epitélio mucoso, né, por um epitélio do tipo intestinal, secretor. Você tem a presença aqui de células caliciformes e também vai ter a transformação dessas células foveolares por células com microvilosidades. Então, essa alteração de metaplasia intestinal, como é chamada no estômago de um paciente com gastrite crônica pelo H. pylori, ela predispõe à displasia desse epitélio e ao adenocarcinoma. Tá? Então, a metaplasia é um sinal, né? É um alarme que deve ser investigado melhor quando ele é encontrado em uma biópsia gástrica de um paciente com gastrite. A outra lesão que está associada frequentemente à metaplasia intestinal na gastrite é a atrofia da mucosa intestinal. Né? Vocês vejam aqui não está muito evidente, mas observe que tem um infiltrado inflamatório aqui na base, e entre ele, vocês vejam que as glândulas elas não estão tão juntinhas, coladas umas nas outras, que é o normal. Então, essa separação das glândulas gástricas faz com que isso seja uma atrofia, um quadro de atrofia. Tá? Então, a atrofia, juntamente com a metaplasia, vão favorecer ao surgimento do adenocarcinoma. Aqui é um outro exemplo de metaplasia que ocorre no esôfago, chamada esôfago de Barrett. Né? Vocês veem aqui que a mucosa metaplásica tem essa cor salmão, né? Que vocês estão vendo aqui, e além disso você tem uma esofagite crônica associada. Ela é muito comum nos pacientes com refluxo gastroesofágico, né? Um paciente que tem um quadro de refluxo de longa data, né, ele poderá desenvolver esse quadro de metaplasia intestinal, que é o chamado esôfago de Barrett. Ou seja, o epitélio escamoso, que normalmente reveste a mucosa esofágica, ele vai sendo substituído por um epitélio mais resistente ao refluxo gástrico, que é o epitélio intestinal. Tá? E esse refluxo, ele sendo contínuo, não sendo tratado, e o paciente poderá evoluir para um quadro de displasia e um quadro de adenocarcinoma. Lógico, nem 90% dos pacientes com esôfago de Barrett vão evoluir para a cura. Isso aqui vai ser tratado cirurgicamente ou clinicamente, e essa metaplasia, como ela é reversível, você vai ter aqui novamente um revestimento escamoso revestindo essa parte, tá? Do epitélio esofágico. Então, não deve-se pensar que todos os casos em que estão ocorrendo essas alterações, que eu estou falando aqui agora, eles vão evoluir para câncer em 100% dos casos. Isso não é verdade. Aqui a leucoplaquia da cavidade oral, as manchas brancas, né, devido a um excesso de queratinização. E aqui você pode ter, devido a esse quadro crônico, de lesão crônica, você pode ter a transformação para um carcinoma epidermoide. Aqui já é um outro exemplo de um processo hiperplásico, né? Deixa eu baixar aqui. A hiperplasia da mucosa endometrial. Vocês vejam que a mucosa endometrial normal, o epitélio, o endométrio proliferativo, e de repente a paciente ela desenvolve um quadro de hiperplasia por uma alteração hormonal nos ovários, né? Um distúrbio ovariano, alguma doença ovariana, que leva ao estímulo crônico e persistente de níveis elevados de estrógeno. Esses níveis vão estimular cronicamente, de maneira persistente, a mucosa endometrial, que vai se proliferar
vai aumentar de espessura, de tamanho, vai ter maior número de glândulas e de estroma, e com isso você tem a probabilidade, a possibilidade, a facilidade maior de desenvolver mutações no genoma dessas células, né? Essas mutações, vocês vejam que elas estão se acumulando, e com isso você tem a evolução para o adenocarcinoma endometrial, tá? Aquele já invasivo. Então, daqui dessa fase até chegar ao adenocarcinoma, são décadas, tá? Isso não ocorre de uma hora para outra. E a paciente pode ser tratada nessa fase com curetagem, com tratamento hormonal, e esse quadro ser reversível e ela ter o seu endométrio normal, tá certo? Vamos parar por aqui, já são 35 minutos e nós continuamos na próxima aula com carcinogênese.